Amém, Jesus. Bom dia. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Que coisa boa. Nosso Deus é maravilhoso. Tivemos um culto das 7 aqui, muito abençoado. Amém? Esse, com certeza, também será muito abençoado em nome de Jesus. Eu queria meditar com vocês em Romanos 13. E você já pode ir direto lá para Romanos 13, para a gente falar um pouquinho sobre esse amor que tira, às vezes, o nosso entendimento. Tira não. Faz com que algumas pessoas não consigam compreender o amor como é grande. E precisa-se de muito equilíbrio para poder ter esse amor de Deus na nossa vida. Romanos capítulo 13. Amém? Romanos 13, versículo 8, diz, do 8 em diante, diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, o que essa pessoa fez? Cumpriu a lei. A lei era dura, era firme, olho por olho, dente por dente. Mas o amor de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, veio e morreu por nós na cruz do Calvário. A Bíblia diz, você sabe, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele, então, Jesus, é a expressão, a própria expressão do amor de Deus. Ele é o amor. E ele morreu por mim, por me amar desse jeito. Agora ele diz que eu não posso dever nada a ninguém, a não ser o amor. Irmãos, eu fiquei pensando nisso aqui. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis. Não é qualquer amor então, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Cumpriu com a lei, acabou, agora está no tempo da graça, chega. E eu fiquei pensando nessa dívida. A nossa dívida com Deus é impagável, logicamente. O que Deus fez por nós, não tem como você fazer por merecer ou pagar essa dívida. A única coisa que você pode fazer é se colocar debaixo da obediência dele, ser servo e serva dele, até um dia poder estar com ele para toda a eternidade. É o que podemos fazer. Pagar isso e ficar livre dessa dívida não tem como. Amém, pessoal? Mas ele diz que eu também não posso agora dever nada a ninguém. A não ser o amor de Cristo. Então isso para mim vai ser sempre uma dívida. Eu tenho que amar a pessoa como nós nos amamos aqui. Então a gente aqui, vamos dizer, eu chamei de comunidade no outro culto. Você está na sua comunidade, na sua igreja, na sua comunidade cristã, na sua igreja, e ali os irmãos se amam, se confraternizam, alguns se conhecem um pouco mais, saem, tudo, se divertem, faz confraternização, jogam bola junto, e se diverte, e oram, e marca oração, e faz, e agora a irmã até falou para mim, pastor, a gente está indo lá para a Vila Vintém agora, vamos distribuir pão ali, e alimento, e vamos orar pelo pessoal. Quer dizer, isso é o amor. E ele diz, esse amor que Jesus plantou em seu coração, ele deve ser levado para todos, para o seu próximo. Amém, irmãos? Eu não posso dever esse amor a ninguém. Então, se um dia alguém orou por mim e eu fui curado, e alguém agora doente chega a mim, eu posso até orientá-la para ir ao médico, orientá-la a buscar um profissional, para examiná-la direitinho, posso até fazer isso. Mas antes eu tenho que ter uma palavra e tenho que ter uma oração para fazer por aquela pessoa, porque eu já fui amado desse jeito. Eu não posso negar para essa pessoa. E se eu não faço, ainda que seja por timidez, isso significa que eu me omiti, é o pecado da omissão. Se a pessoa veio a mim, eu sei que Jesus pode curar, porque já me curou. Eu sei que ele pode libertar, porque já me libertou. E eu simplesmente, por timidez ou por qualquer outra razão, eu me calo. Eu não passo aquilo adiante.
Eu não faço o que fizeram por mim, por aquela pessoa necessitada. Nesse momento, eu acabei de ficar devedor àquela pessoa. E a Bíblia está dizendo: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Naquele momento eu passei a dever àquela pessoa, estou devendo a ela. Talvez você lembre agora de alguém que entrou em contato com você, você se desesperou com ela, e chorou com ela, e falou, e não orou pela cura dela. E não falou que Jesus podia curá-la. Alguma coisa travou você. Você está devendo a essa pessoa. Porque você sabe que isso é verdade. Deus fez isso na sua vida. Deus sarou você de alguma coisa. Se não foi de uma enfermidade, foi de um pensamento. Foi de um entendimento errado. De um pecado. De alguma coisa que existia no coração. Alguma angústia, alguma aflição, alguma ferida que foi aberta. Deus veio, entrou, sarou, resolveu, trouxe você de volta. A realidade mudou a sua vida. E agora Ele espera que você não deva isso a ninguém. Se alguém se aproximou de você com as mesmas necessidades que você tinha antes de ter Jesus, e Ele supriu essas necessidades, e agora essa pessoa com as mesmas necessidades chega próximo de você, você conhece as necessidades dessa pessoa, e você não faz uma oração por ela, você não dá uma palavra para ela, você fica só no normal, no natural, você tornou-se devedor dessa pessoa. Você está devendo a ela agora. A ninguém devais coisa alguma. Está dando para entender, sim ou não? Nós precisamos colocar isso no coração. Jesus perdoou você dos seus pecados. Alguns aqui, e aí eu me incluo nessa, antes de Jesus Cristo tinha uma vida bastante desregrada. Muitas perturbações, muitas práticas erradas. Mas Jesus, quando entrou na sua vida, te deu uma nova chance. Mudou a sua história. Sarou você. Mudou seu pensamento, seu comportamento, suas ações, suas atitudes. Santificou você. Mudou sua história. É isso que Deus fez na sua vida, se é que Ele já fez. Isso que Ele fez, agora você deve levar adiante. Como ensinamento para a sua vida. Eu preciso fazer isso agora. Eu fui perdoado. Deus perdoou os meus pecados. Agora eu preciso perdoar também. Aprender a perdoar também. Aprender a limpar o meu coração. Ele limpou meu coração, eu tenho que aprender a limpar. Nós não podemos dever nada a ninguém. Amém, pessoal? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Então a lei se cumpriu, acabou. Agora na sua vida é uma nova oportunidade, é uma nova vida. Você nasceu de novo. Tem que olhar para frente. Não tem que ficar mais preso lá atrás. Como alguns aqui nos tempos do apóstolo Paulo, estavam presos na lei. Não precisa mais ficar preso na lei, porque já cumpriu. Cumpriu por quê? Porque o amor entrou. Ele vai falar mais sobre isso aqui à frente. Ele vai falar assim, versículo 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, além desses, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Paulo fala assim, eu não preciso nem falar mais. A lista é grande, são 10 os mandamentos da lei. A lista é grande, ele falou alguns. E ele falou, vocês não devem fazer isso. Mas presta atenção, tudo, ainda se houver outros, ainda que se fossem 20, 30, não importa. Tudo se resume numa só palavra que Jesus ensinou. Amarás o teu próximo como a você mesmo. Amém, irmãos? Então eu não faço para o meu próximo o que eu não gostaria que fizessem comigo. Certo? Eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Então eu não gostaria que aquela pessoa fizesse isso contra mim. Então eu também não vou fazer isso contra ela. E se fez, você está devendo àquela pessoa agora. Tornou-se devedora dela. Deve ir a ela, deve se arrepender, deve pedir perdão.
Se não pode ir a ela, então vai a Deus. Senhor, fiz, mas me perdoe. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu libero aquela pessoa do meu coração, e eu quero ser liberado do coração dela, porque eu quero continuar a minha vida. Não pode ficar como devedora. Amém, pessoal? E o Paulo está sendo claro, e ele tem uma razão para falar isso, e é sobre isso que eu quero falar com vocês daqui a pouquinho. Ele tem um motivo, algo motivou o apóstolo Paulo a entrar nesse assunto, e é algo muito sério, que motivou o apóstolo Paulo a entrar nesse assunto. Ele fala então: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama cumpre a lei. E ele fala de alguns mandamentos que Deus havia dado na lei de Moisés. Não adulterarás, não fala todos. E ele fala, como é que ele diz? Ele fala assim: tudo nesta palavra se resume. Caso há outro mandamento, a gente sabe que havia. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí ele fala assim no 10: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ele repete. Então o amor, ele cumpre a lei. E ele então, esse tipo de amor não faz mal ao próximo. Então ele não está falando do amor que eu tenho pela minha esposa. Ele não está falando do amor de um pai pelo filho, ou de pais pelos seus filhos, ou de filhos pelos seus pais. Não está falando de um amor humano, não. Está falando de um amor que você sentiu quando você entregou sua vida para Jesus. Se você entregou já sua vida para Jesus de verdade. Você sentiu aquele amor. Então, agora que você se sente amado, amada, que você tem certeza que Deus não quer o seu mal, só quer o seu bem, de que Deus mandou o Filho dele para morrer por você numa cruz e te deu a vida eterna, agora que você tem todo esse conceito, agora que você tem todo esse entendimento sobre a sua vida, você precisa pegar tudo isso e começar a tratar as pessoas, os seus próximos, como você foi tratado por Deus. Com todo esse amor que você sente de Deus sobre a sua vida. Todo esse cuidado que você sente de Deus sobre a sua vida. Amém, pessoal? Nós temos que fazer por eles, então, a mesma coisa agora que eu senti de Deus. Se eu amo o meu próximo como eu amo a mim mesmo, bom, então é muito fácil. Quer dizer, não é fácil. Na verdade, não é. Mas torna-se fácil quando você coloca a sua vida diante de Cristo de verdade. Para ouvir o que Ele tem para dizer. E deixa Ele transformar você e libertar você. Na hora que você permite que isso aconteça na sua vida, aí vai se tornando fácil. Você há de convir comigo, irmãos, que nós nos aborrecemos desse mundo. Pessoas que nós amamos nos aborrecem. Sim ou não? E às vezes até bastante. E amar as pessoas que estão junto a nós é até fácil. Não é difícil. Isso aí é fácil. Como eu falei, amar meu filho é fácil, amar minha filha é fácil, a minha esposa é mais fácil ainda. Amá-los é muito fácil. Mas só que a Bíblia manda eu amar o meu próximo. Agora, por exemplo, o meu próximo são vocês. É lógico que eu amo muito a minha esposa, mas minha esposa está em casa, se recuperando da operação que fez. Amém, irmãos? E o meu próximo é aquele que está mais perto de mim, que pode ser uma pessoa que não vale nada, e que talvez esteja ali até para me prejudicar. E aí? Aí torna-se difícil. Porque agora eu estou próximo a uma pessoa, perto dela, uma pessoa que, no fundo, deseja o meu mal, deseja o meu prejuízo, quer me prejudicar, mas Deus fala que eu tenho que amar o meu próximo para cumprir a lei. E eu tenho que aprender a amar essa pessoa. Como que eu faço isso? Aí, como diz o outro, o bicho pega, né, irmãos? Aí pega. Porque a nossa vontade é realmente de virar as costas e abandonar aquela pessoa. Deixar ela sozinha. Ou dar o troco, que é o pior ainda. Ainda tem muito crente com pensamento de vingança. Então a pessoa quer dar o troco. Ela quer fazer a mesma coisa. Fez comigo, vai levar. Bateu, levou, como diz.
Não tem eu já vi vários crentes, tá? Crentes, cristãos, falarem assim: comigo não tem essa de dar outra face não, pastor. Mas foi Jesus que mandou. Então você é rebelde, você é desobediente. E isso me leva para o que motivou Paulo a ensinar essas coisas para Roma, para a igreja de Roma. Foi a salvação deles. A salvação deles, a nossa salvação, que motivou o Paulo a ensinar a gente essas coisas. E mostrar para a gente que isso não é retórica, isso não é conversinha, não. Isso é algo para ser praticado. Amém, Jesus? Ninguém está dizendo aqui que você vai ser mosca morta, pessoa boba, que todo mundo passa a perna, não. Não é isso. Seus direitos podem ser e devem ser reivindicados. Todo mundo tem direitos, todo mundo tem deveres. E eu não preciso ficar preso a uma pessoa que não me respeita, que só quer o meu mal. Mas eu também não posso me afastar dela e continuar com ela no coração, cheio de ódio, cheio de pensamentos malignos, desejando o mal daquela pessoa. Isso eu também não posso fazer, porque se eu faço isso, eu estou perdendo a bênção de Deus, eu não estou amando o meu próximo. Você entende isso? Sim ou não? A minha mãezinha, que já está com Cristo agora, alguns anos antes dela falecer, foi que ela conseguiu liberar o perdão do pai, que a maltratava quando ela era jovem. Meu irmão, que é pastor, morava no mesmo local com a minha mãe, o quintal era o mesmo, e ele conseguiu levar ela a esse entendimento, e ele falou comigo. Ele falou: você acredita agora que ela conseguiu liberar esse perdão? Já estava com Cristo um tempão. Ficou doente, ficou mal, oramos. Chegou alguns anos antes do falecimento dela, ela conseguiu liberar o perdão para o pai que já tinha morrido há 300 anos. Mas ela ainda carregava a maldade do pai no coração dela. Você está entendendo como é que é a coisa? Nós agora somos de Cristo, irmãos. Nossos pensamentos não são como os pensamentos do mundo. Eu posso até não ter convívio com aquela pessoa, se aquela pessoa não voltou a se arrepender, se ela não se arrependeu, se ela não tornou-se uma pessoa correta. Eu posso até não conviver com ela, mas também não tem que carregar ela no coração, não. Fez, acabou, segue, vida que segue, que Deus o abençoe. Não vou desejar o mal daquela pessoa. Se eu estou desejando mal, o amor de Deus não está em mim. Então a lei prevalece ainda. Eu não cumpri a lei. Minha vida está inacabada. A minha vida com Deus, a obra de Deus na minha vida não foi completa, não por Ele. Ele completou a obra, mas por mim, que não estou deixando o amor dele tomar conta do meu coração. Está dando para entender, sim ou não? A obra dele foi completa na cruz. Hoje é dia de ceia. Completa. Agora, se ela vai ser completa na minha vida, depende de mim. Depende de que eu faça aquilo que me é ensinado pela palavra. O Paulo está dizendo: vocês não devem, não precisam e não façam isso de dever algo a alguém. Não deva nada, a não ser o amor com que vocês se amam aí. Essa igreja, no contexto lá, na época, eles andavam grudadinhos. Eles realmente se cuidavam. Eles realmente se amavam. Cada cidade que o Paulo ia, que os discípulos iam, formavam uma igreja na casa de alguém, e eles sempre se reuniam. Quando houve perseguição pesada na igreja, eles se alimentavam, eles davam alimentos um para o outro, eles tinham uma união muito grande. Eles se amavam realmente. E o Paulo está falando agora: não deva nada a ninguém não, mas esse amor vocês têm que levar para frente. E levaram. Morreram por causa disso alguns. Amém, irmãos? E a gente se aborrece às vezes por causa de qualquer coisa. Às vezes uma palavra, aliás, a gente precisa vigiar bastante, né? Eu estava comentando aí no outro culto sobre o WhatsApp, por exemplo. É algo que agiliza muita coisa, né? Eu resolvo muitas coisas através desse aplicativo. Mas quando alguém escreve alguma coisa ali, se você interpretar, não souber interpretar,
e dependendo das palavras que a pessoa colocar, você vai achar que aquela pessoa está com ódio de você. E às vezes não foi nada daquilo, né? Foi uma palavra que foi mal colocada. Você manda um vídeo cheio de amor para a pessoa, cheio de carinho, e a pessoa na hora lá está cuidando de alguém, fazendo alguma coisa, e a pessoa escreve lá: obrigado, daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eu olho. E não responde, não faz uma resposta direitinho do jeito que você queria. Pô, pensei que ela ia ver. Fala: amei, obrigado, precisava. Não, depois eu vejo. Aí você vai pensar assim: poxa, essa pessoa está chateada comigo, será que eu fiz alguma coisa? E vai ficar aborrecida. E numa dessa, entra até no coração a chateação. E às vezes não é nada demais, foi só um engano que o Damalio colocou ali, numa palavra que colocou errada. É muito frio essa palavra do WhatsApp, essa troca de conversa no WhatsApp é muito fria. Se você não tem esse amor de Deus na sua vida, provavelmente seu olhar, sua sensibilidade vai estar impregnada com malignidade. E você vai se tornar uma pessoa que sempre leva as coisas para o lado maligno. E às vezes não tem nada ali. Às vezes até pode ter. Mas pode ser caso que nem tenha. Mas os seus olhos estão tão maus que tudo para você é para o lado maligno. Aquela pessoa que demorou a entrar em contato contigo, essa pessoa não quer falar comigo, ela não quer resolver. Ela mudou. Ela está com raiva de mim, ela não sei o que, essa pessoa não presta, e às vezes a pessoa aconteceu alguma coisa na vida dela, de repente o familiar pegou uma doença aí, a pessoa está desesperada, você nem sabe o que está acontecendo lá de lá, mas porque não te retornou, você está achando que aquela pessoa agora está diferente com você, seus olhos estão maus, por que não pensar o melhor das pessoas? Fala para mim. Pensa bem, por que não pensar o melhor das pessoas, o melhor das circunstâncias, o melhor das situações? Por que não procurar extrair sempre o melhor? Não é? Vamos botar isso no coração? Amém, Jesus? Ele fala assim, agora vai vir a razão pelo qual o Paulo entrou nesse assunto. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. No 11 ele fala assim, isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, quem aceitou a fé em Cristo há 30 anos atrás já, mais ou menos, quase 30 anos atrás, mais ou menos. Então, 30 anos depois, sua salvação está mais perto de você do que 30 anos atrás. O relógio não para, o tempo passa. Amém, pessoal? Tem gente aqui que era jovenzinho quando aceitou Jesus. Hoje já está com a idade já avançadinha. O tempo não para. E quanto mais você vai, o tempo passa, mais perto da salvação você está. O Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, tenha mais cuidado com a sua vida espiritual, porque o relógio está rodando, está girando, o tempo está passando, sua hora está chegando, ele pode voltar. Duas coisas são certas: Jesus vai voltar, é certo, e nós vamos morrer, é certo. Quanto mais o tempo passa, mais perto da salvação nós estamos. Se você não vigia o seu coração e decide não andar segundo os princípios que Deus criou, você vai perder sua salvação, que está cada vez mais perto, e vai se perder completamente. Alguns talvez se percam depois de tantos anos frequentando a igreja, ouvindo essas verdades exaustivamente, e mesmo assim corre o risco de perder a salvação porque não está vigiando. E aí a sua vontade está prevalecendo, a sua carne está prevalecendo, seu ódio está prevalecendo, sua ira, sua mágoa, seu ciúme, sua ganância, seus desejos, suas vontades, seus prazeres, tudo isso começa a prevalecer, e o espiritual que devia prevalecer, parou de prevalecer. Isso tudo é a falta desse amor. Nós não podemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. Amém, pessoal?
Então, eu tenho que olhar as pessoas com bons olhos. Eu tenho que aprender a perdoar e tirar do meu coração. Segue, eu vou seguir a minha vida. Vou deixar isso para lá. Não significa que você é bobo. Seus direitos são direitos. Tem deveres, tem direitos. Mas Jesus deu o exemplo de como fazer. Ele estava crucificado na cruz do Calvário ali, com as pessoas que ele curou, que ele libertou, que ele abençoou, que ele sentou e deu palavra, que ele deu pão, que ele deu peixe, tudo diante dele ali, e aquela turma estava zombando dele. Aquela turma toda ali tinha mandado crucificá-lo e libertar um bandido. E um pouco antes de morrer, ele pediu para que Deus os perdoasse. Ele não deixou o ódio tomar conta. Ele não pediu para Deus mandar raio nenhum do céu sobre eles. Ele falou: Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que estão fazendo, não. Eles são perdidinhos. Irmãos, quem cai no pecado não sabe o que está fazendo. Vou te falar. Não estou tirando a responsabilidade do pecador, não. Todos precisam assumir suas responsabilidades. Mas não sabe no sentido de juízo, espiritual. Estão perdidos. Ou a gente aprende a amar as pessoas, ou na hora que a gente menos espera, chega a nossa hora. Uma irmã estava dando testemunho aqui na igreja essa semana. Não lembro quem foi. Se tiver aqui, a pessoa pode até levantar a mão. Mas ela estava dando testemunho. Falou: pastor, fulano de tal, sentiu uma... não, lembrei quem foi, não está aqui não. Costuma vir à noite, é o casal, costuma vir à noite. Ela falou assim: recebi ligação, o fulano de tal foi para o banheiro, passou mal, dor de cabeça forte, gritou, a mãe correu, já tinha vomitado tudo no banheiro, foi difícil de levantar o rapaz para levar, muita dor na cabeça, ele estava lá paralisado, correu para o hospital, chegou no hospital, o rapaz teve um AVC, um aneurisma. Um aneurisma. Quantos anos? 16 anos. Ela falou que quando ela recebeu a ligação, Deus falou assim: vai para a sala e ora. Não sei por que Deus tirou ela do quarto. Mas Deus tem o seu jeito de fazer a coisa. Vai para a sala e ora. Ela saiu do quarto, correu para a sala, se ajoelhou e começou a orar: Senhor, não deixa ele morrer não, não deixa ele morrer não, faz a sua obra. Quando chegou lá, os policiais foram ágeis, pegaram ele, olharam, grave, correu para o hospital, cortou a cabeça, meteram, conseguiram. Ele ainda ficou um período aí sem saber se voltava ou não, lá como induzido, sem saber se volta ou não, se volta ou não. Esses dias acordou, voltou e está bem. Está falando, está reconhecendo todo mundo. Mas 16 anos, podia ter partido, irmãos. E aí? Você vai continuar com esse coração desse jeito, sem amar o próximo? Fazendo com os outros o que você não gostaria que fizesse contigo? Machucando os outros que você não gostaria que te machucasse do jeito que você não gostaria de ser machucado? Amém, irmãos? A gente precisa despertar, é o que o Paulo está dizendo. Ele está dizendo: eu digo isso porque a nossa salvação está cada dia mais perto, e eu estou vendo que vocês precisam mudar esse comportamento. Pode ser a qualquer hora. Como eu disse, duas coisas é certo: ou ele volta ou a gente vai. Essas duas coisas são certíssimas. Ou ele volta ou a gente vai. Então nós temos que aprender a amar o próximo como amamos a nós mesmos, como disse Jesus. Isso cumpre a lei de Moisés. Isso completa a lei e faz a gente entrar numa vida nova. Não deixe a timidez te roubar isso. Se você foi curado, liberto, se Deus restaurou seu casamento, você tem a palavra agora. Você tem o poder da oração. Ore pelas pessoas. Às vezes, os próprios pastores aqui, às vezes a gente está aqui, estão aqui na igreja, pastor fulano de tal está aqui, está sentindo mal, a gente está correndo atrás de um carro, já aconteceu isso. Para levar para o hospital, tem que levar ela para o hospital, tá bom, vamos fazer isso então. Aí eu pergunto, geralmente eu pergunto: já orou por ela? Não, nem oramos. Volta lá e ora agora, poxa. Primeira coisa que tinha que fazer.
Orar, depois vai correr atrás de médico, depois vai atrás de... Você não orou, está arriscado o demônio levar aquela pessoa ali e você não sustentou aquela pessoa. Vai ficar Se aquela pessoa morre e você não fez uma oração por ela, você vai ficar devendo aquela pessoa, pessoal. É isso que o Paulo está dizendo. É sério isso aqui. Alguém ligou para você, estou sentindo uma dor de cabeça muito forte. Corre para o hospital. Ah, estou com febre e estou com dor no corpo. Pode ser Covid, corre para o hospital. Tudo bem, está certo. Mas espera aí, e a oração? E a palavra, Jesus já levou sua enfermidade, deixa eu orar por você primeiro, depois corre para o hospital. A partir do momento que você não fez isso, e só deu orientação humana para a pessoa, tudo que acontecer com aquela pessoa, a responsabilidade vai ser sua. E aí? Espiritualmente falando. Que isso, pastor? Sério, você está devendo àquela pessoa. Você sabia que podia orar, você sabia que tinha uma palavra de salvação para ela, você sabia que podia ter falado, mas por timidez ou por outra coisa qualquer, você não falou, você ficou disperso, não falou, e aquela pessoa sofre com aquilo ali, e você está sendo responsabilizado agora, você ficou devendo para aquela pessoa isso. Você vai no hospital visitar uma pessoa doente, idade avançada, pode morrer a qualquer momento. Não é convertido. E você não fala do plano de salvação para ela. Ah, não falo não, porque a família tem outra religião, não sei, é melhor não falar para não criar problema. E se ela morre? E você esteve com ela. E você não falou da salvação para ela. Você ficou devendo para aquela pessoa isso. Ficou devendo. Você é salvo. Você tem a palavra de salvação. O mínimo que você tinha que fazer por ela é, olha, eu vou orar aqui. É por você, porque sei que Deus pode curar, mas eu vou falar uma coisa para você. Jesus morreu por você, eu recebi Jesus como Salvador e pode salvar. Se a pessoa vai aceitar ou não é outra coisa. Amém, pessoal? Mas tem que falar. Vai que em cima da hora a pessoa recebe Jesus. Já temos casos aqui de pessoas assim, que foram, né, receber salvação. Podia ter morrido sem. Mas quem levou essa pessoa à salvação não ficou devendo a ela, não. Está salvo agora, glória a Deus por isso. Está com Jesus. E se ficasse devendo? Não vou falar não, porque ele não gosta. Vai ficar aborrecido. Morre aborrecido, vai para o inferno. E quem ficou? Poderia ter falado, não falou, ficou devendo. Você viu como é que é mais grave? Porque você lê assim, a ninguém levasse coisa alguma a não ser o amor. Ah, tá, então tá, me deu dinheiro, tem que pagar. Eu peguei emprestado, agora tem que pagar. Não posso dever a ninguém. É só o amor, então tem que amar. Não. É fazer por outro o que foi feito por você. Se não fizer, está devendo. Por isso que a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Nessa hora eu tenho que vencer até a timidez. Alguém sentou do seu lado, poxa, meu casamento está se acabando, você nem conhece a pessoa. E você logo pensa assim, poxa, Deus restaurou meu casamento, mas vou falar de Deus aqui? Não vou falar não. Procura um psicólogo, alguém para te ajudar aí, né? Porque sabe como é que é complicado, mas vários casamentos acontecendo isso, ninguém valoriza mais. E aí fica ali aquela conversinha de cerca Lourenço, como diz o outro, né? Não, pera aí, deixa eu te falar uma coisa. Meu casamento também estava acabado quando eu cheguei para a igreja. E ficou assim ainda por algum tempo. Mas Deus foi entrando e restaurou. Hoje eu, minha esposa, meu marido, somos uma bênção. Deus restaurou. Como é que é isso? É assim. Você não quer ir lá na igreja, não? Vai lá. É muito longe. Onde você mora? Tem alguém aí perto de você? Vai lá na igreja. Mas vai com o coração aberto. Pronto. E se aquela pessoa não for, problema dela. Se ela não quiser, mas você falou. Você já não deve mais àquela pessoa, irmãos. Que talvez o próprio Deus colocou do teu lado para você falar da sua experiência, do que Ele fez na sua vida. Mas por alguma razão você se omitiu, cometeu o pecado da omissão. E se aquela pessoa, o casamento dela foi destruído porque você se omitiu, você é responsabilizado. Por quê? Você passou a dever àquela pessoa isso. Então essa palavra, a ninguém devais coisa alguma, isso é muito grande, muito amplo. Amém, pessoal? E nós devemos aprender isso. O que Deus fez por você é para você, mas é agora para poder distribuir. Quem deu, quem recebe, tem que aprender a dar. Em nome de Jesus. Amém? E só para fechar aqui, ele fala assim, no 12.
A noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, coisas impuras, né? Nem em contendas, tira do seu coração isso, nem em inveja, tira do seu coração isso. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, eu não tenho que ficar preocupado com a carne, querendo satisfazer a minha carne. Não. Jesus falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ela vai querer, por causa dessa fraqueza, fazer com que você a satisfaça. É isso que ela vai querer. Você tem que vencer isso. Não deixe a sua carnalidade se sobrepor ao espírito. Não deixe. Amém, irmãos? Então, a carne, às vezes, quer se irar. A gente se ira de vez em quando, né? Tem gente que se ira mais, tem gente que se ira menos. Mas a ira faz parte do ser humano. A Bíblia fala, irai-vos e não pequeis, não põe o sol sobre a vossa ira. Então, se a ira veio, você deve se controlar. Simples assim. Nem vou tomar atitude agora, porque se eu for tomar atitude agora, eu vou dar uma surra no fulano. Então, nem vou tomar essa atitude agora, vou orar, vou louvar, vou adorar, vou sair, caminhar, vou oxigenar meu sangue, meu cérebro, vou passar, depois eu venho e sento, aí eu resolvo a coisa pacificamente, que eu sou de Deus agora. E eu não vou fazer com ele o que eu não gostaria que fizesse comigo, mesmo ele merecendo, mesmo ela merecendo, eu não vou fazer o que eu não gostaria que fizesse comigo. Vou permanecer firme com Deus. Irmãos, eu falei uma coisa aqui no outro culto. Essa atitude sua pode fazer de você uma gotinha no meio do oceano. Você até pode olhar em sua volta assim e pensar assim, mas ninguém faz desse jeito. Não importa. É a sua vida. É a sua salvação. O Paulo está dizendo, é por isso que eu estou falando isso com vocês. Porque a nossa salvação está mais perto do que quando nós aceitamos Jesus lá atrás. E se vocês não moldarem o coração de vocês e aprenderem a amar o próximo como vocês mesmos, vocês podem jogar fora o que Jesus deu para vocês. É por isso que eu estou falando. Porque a nossa salvação está cada vez mais próxima. E nós temos que melhorar. O fim tem que ser melhor do que o início. E não pior do que o início. O Salomão fala isso. O fim tem que ser melhor do que o início. Amém, irmãos? O final de todas as coisas tem que ser melhor do que o início das coisas. E a gente parece, algumas pessoas parece que quanto mais tempo ficam na igreja, quanto mais tempo ficam na casa do Senhor, pior ficam. Está errado. A gente tinha que crescer, se alimentar bem, crescer ao ponto de aprender a tratar o outro como gostaríamos de ser tratados. Aí sim vai haver o respeito, aí vai haver a honestidade, a sinceridade, a fidelidade. A gente tem que aprender a fazer isso. Ele fala no final sobre a carne. Não tenhais cuidado sobre a carne nas suas concupiscências. Concupiscências é a vontade carnal. Se você começar a dar muita vazão para isso, essa vontade domina você. E se dominar você, se a carne te dominar, você não vai conseguir amar o seu próximo como a você mesmo. Não consegue. Porque você vai fazer a vontade da carne, e fazendo a vontade da carne, você não vai conseguir respeitar quem está em sua volta. Você vai magoar, vai ferir, vai machucar. Amém, irmãos? Abre o seu olho. Todos nós somos passíveis de erro. Todos nós. Somos seres humanos vivendo nesse mundo. O Paulo está dizendo que eu tenho que procurar isso na minha vida. Tenho que procurar fazer dessa forma na minha vida. Agir dessa forma. Nem sempre será fácil. Em alguns casos talvez você tire de letra. Mas às vezes isso vai se tornar difícil.
Em alguns casos vai se tornar muito difícil. Vai ser caso até de jejum, consagração, oração. Senhor, isso não pode ficar no meu coração. Meu Deus, esse sentimento não é mais para mim. Essa vontade não é mais. Alguns casos vai ter que ter consagração para você poder vencer. Amém, pessoal? Mas se não estivesse escrito aqui, tudo bem. Mas está escrito, então é possível. Mesmo que seja muito difícil. Eu comentava eu vou orar com vocês, eu comentava aqui, no culto anterior, que um dia desses eu estava na Brasil, indo para casa, e a Brasil estava muito cheia. Carro para tudo quanto é lado. E um carro ficou grudado atrás de mim. E eu detesto isso. Detesto, eu não faço isso com ninguém. Não tinha para onde ir. Sabe? A pessoa sabe que você não tem para onde ir, e mesmo assim fica grudado em você, como se você pudesse tirar o carro com a mão e ir para a calçada para poder passar. Aí eu fiquei esperando, até que abriu uma brecha no meio, na pista do meio, fui para a pista do meio, para o dito cujo passar. Passou, colou no outro, fez a mesma coisa. E eu fiquei aqui tranquilo. A da ponta da esquerda, então, travou, e nós que estávamos no meio passamos. E ele ficou para trás. Aí só vi quando ele cortou de novo. Quando eu fui olhar, estava atrás de mim novamente. Falei, esse cabra está testando a minha paciência. Mais um pouquinho à frente, o carro que estava na minha frente ligou a seta e saiu. Mas quando ele liga a seta e sai para a direita, esse carro também sai para a direita correndo para poder sair para a minha frente. O cara estava com uma pressa que eu vou te contar. Devia estar fugindo da polícia. Pá! Deu de cara com o outro. Aí freou, o outro viu, voltou. Deu de cara comigo. E quase que eu bato. Poxa, subiu. Aquela chateação veio. Eu cortei para o lado para a lateral e fui. Acelerei, irmãos. Quando eu parei para ver, eu já tinha cortado para a lateral e já tinha acelerado atrás do cara já. Aí, na mesma hora, eu falei, você está amarrado. Aí voltei ao normal. Está repreendido isso. Em nome de Jesus, eu abençoe esse cara. Não deixe ele criar acidente, tirar a vida dele, tirar a vida dos outros. Olha o que ele está fazendo aí. Faz ele criar juízo. E eu não vou ficar acelerando atrás de ninguém. Não, está amarrado. Não sou mais desse jeito. Sou servo de Deus. Mas reação imediata. Eu já corri. Falei, se é assim, então assim vai ser. Já fui atrás dele. Falei, vou colar atrás dele agora também. Vou fazer a mesma coisa que ele fez comigo. Vou colar atrás dele. Eu não sou assim. Eu me converti ao evangelho. Amém? Eu não sou mais desse jeito. Mas a reação imediata foi fazer isso. Aí quando eu fui que acelerei para encostar, na mesma hora eu estanquei, né? Como se Deus falasse assim, você está louco? Você é meu servo? Eu, opa, está amarrado. Jesus, deixa ele ir. Olha, cuida dele, Jesus. E não deixa sofrer acidente, nem com ele, nem com ninguém. Eu vou ficar devagarzinho aqui na minha, andando normal aqui na minha, depois eu peguei na minha rua e fui embora. Todo mundo, irmão, pode acontecer em algum momento, mas você precisa estar ligado com Deus para poder então amar o próximo como a si mesmo. Senão daqui a pouco você está cheio de vingança na cabeça, ódio, ira, raiva, e alguns ficam assim por dias, por meses e até anos. Vai definhar. Daqui a pouquinho está com uma úlcera nervosa, um tumor, um câncer, não sabe de quê. Amém, irmãos? Vamos fazer isso aqui. Vamos exercitar o que o Paulo está ensinando aqui na igreja de Roma em nome de Jesus. Amém? O que Deus fez por você, por amor, você pode fazer pelos outros agora. Do perdão de dívidas, do perdão de pecados, de qualquer outra coisa. Se Deus fez por você, você pode fazer agora em nome de Jesus. Exercite, se esforce. Em alguns casos vai ser um sacrifício. Faça. Mas Deus vai te honrar. Em nome de Cristo Jesus.